Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Rodrigo Quirino e hoje nós vamos conversar sobre o tema batismo. Se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva neste canal para que você ajude a espalhar cada vez mais a mensagem do Evangelho. E se você gostar desse conteúdo, peço por gentileza que deixe seu like e compartilhe com outras pessoas para que você também seja um semeador da palavra de Deus. Queridos, algumas pessoas perguntam por que existe o batismo ou por que alguém deve ser batizado. Antes de mais nada, eu gostaria de falar algo aqui muito importante. Meu objetivo nesse vídeo não é defender qual é o tipo de batismo que é correto ou não. Não é o meu objetivo aqui nesse vídeo. Nós sabemos que tem várias denominações que têm a sua maneira de batizar as pessoas, mas não é o nosso objetivo aqui nesse vídeo falar sobre esses diferentes tipos ou essas diferentes formas de realizar o batismo. Também nesse vídeo eu não vou me ater aqui a outros tipos de batismo encontrado na Bíblia, o batismo em Jesus ou o batismo no Espírito Santo. Aqui nós vamos tratar do batismo com água. Também não vou discutir aqui sobre se é correto ou não o batismo de criança ou o batismo de bebês, porque eu acredito que esse seja um tema para um outro vídeo. Ok? Combinados assim, então, gostaria de tratar com você sobre a pergunta então que foi levantada. Por que existe o batismo ou por que alguém deve ser batizado? O batismo, antes de mais nada, o batismo é uma ordenança, é uma ordem de Jesus, para que sirva principalmente de testemunho público sobre a fé que nós temos em Jesus. Esse é o principal objetivo do batismo. Vale, inclusive, salientar que o batismo não era algo novo para as pessoas do primeiro século. Os judeus já praticavam o batismo e também outros povos, como os egípcios, os mesopotâmios, também praticavam o batismo. Só que o batismo realizado por esses povos era um batismo de purificação, era chamado de banho de purificação. No entanto, o batismo que é feito por João e o batismo que lhe é ordenado por Jesus, ele tem um significado diferente. E o significado é o arrependimento. E a gente vai reforçar isso um pouquinho mais para frente. Outras perguntas que surgem a respeito do batismo é: qualquer pessoa pode ser batizada? Ou o que precisa ser feito para que uma pessoa seja batizada? E eu gostaria então de destacar aqui 4 questões muito importantes para aqueles que desejam participar dessa ordenança ou que têm dúvidas a respeito do batismo nas águas. Primeiro, o batismo é para quem crê em Jesus. O batismo é para quem crê em Jesus. Acompanhe comigo o que está escrito em Atos capítulo 8, versículo 36 até o versículo 38. Vai dizer assim: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água. Quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Percebeu algo de extrema relevância nesse texto? Filipe vai dizer para o eunuco: você pode ser batizado se crê em Jesus de todo o coração. Você pode, se você crê. Você pode ser batizado se você crê em Jesus. E qual que é a resposta do eunuco? Creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, a primeira questão importante que precisa ser respondida é: o batismo é para aquelas pessoas que creem em Jesus, que creem que Jesus é o Filho de Deus. Se você não crê em Jesus, não tem sentido, porque como você vai praticar algo que foi ordenado por alguém que você não crê? Por isso que crer em Jesus, eu diria que talvez seja o requisito mais importante para que você seja batizado ou para que alguém
seja batizado. Questão 2. O batismo demonstra arrependimento. Lembra que eu comentei que o batismo praticado por João e depois o batismo ordenado por Jesus tinha essa conotação, a conotação do arrependimento? Acompanhe comigo o que diz em Mateus capítulo 3, versículo 5 até o versículo 6. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A ele quem que o texto está se referindo? Está se referindo a João Batista. A ele, a João Batista, vinham as pessoas de várias regiões. Para quê? Para ser batizado por ele. Mas preste atenção, confessando os seus pecados. Perceba que aqui existe uma conotação diferente que está relacionada ao arrependimento de pecados. Pedro vai replicar o mesmo princípio. Em Atos capítulo 2, versículo 38, vai dizer assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Se não há em seu coração arrependimento, ou se não há no coração da pessoa que deseja ser batizado arrependimento, ou se você é uma pessoa que diz aquela frase, não me arrependo de nada que fiz, ou a pessoa que quer ser batizada tem essa mesma premissa no seu coração, talvez o batismo não seja adequado nessa situação. Porque o batismo ensinado por Jesus, ordenado por Jesus, traz essa premissa do arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos erros, tanto dos erros que cometemos no passado, nós precisamos nos arrepender, mas também ter uma vida de constante arrependimento. E a Bíblia nos ensina a confessar os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, a vida de arrependimento, ou arrepender-se, é também um requisito muito importante para o batismo. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui é que o batismo demonstra aceitação e obediência aos ensinamentos de Cristo. A palavra de Deus vai dizer para nós em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Prestou atenção nessa parte grifada, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. O batismo somente fará sentido se você estiver disposto a obedecer os ensinos de Cristo. O batismo só fará sentido para alguém que estiver disposto a obedecer os ensinos de Cristo. Perceba, aqui não estamos falando de regras religiosas ou denominacionais. Nós não estamos falando disso. O texto vai dizer para nós obedecer a tudo que eu quem? Jesus. A obedecer a tudo que eu, Jesus, lhes ordenei. É uma obediência a Jesus, aos ensinos de Jesus. Ou seja, o batismo traz consigo essa premissa, a obediência. E por último, não menos importante, o batismo representa um novo marco e uma nova vida. Em Atos capítulo 2, versículo 41 e versículo 42, vai dizer assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e aquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Querido, se você tem o desejo de ser batizado ou conhece alguém que quer ser batizado, o batismo vai trazer para a sua vida, vai trazer para a vida da pessoa um novo marco, uma nova vida. A vida de quem crê em Jesus é marcada por mudanças, tanto na vida espiritual quanto na vida pessoal. Podemos dizer que o batismo é um marco na nossa caminhada com Cristo. Faz muita diferença a partir do momento que somos batizados. Muitas pessoas que eu já batizei
e muitas pessoas que eu presenciei o ato do batismo puderam relatar que tiveram as suas vidas de fato transformadas, e aquele momento do batismo trouxe para elas um novo olhar sobre a vida cristã. E isso de fato acontece com muitas pessoas. Nós, querido, começamos a enxergar a vida com outros olhos. Começamos a valorizar mais as pessoas que estão perto de nós. Começamos a perceber o cuidado de Deus em cada detalhe da nossa vida. Isso produz mudanças drásticas e nunca mais somos os mesmos quando permanecemos firmes em Jesus. Portanto, se você tem o desejo de ser batizado ou conhece alguém que quer ser batizado, é importante que essas questões que foram mencionadas fiquem bem resolvidas dentro de você e dentro da pessoa que tem o desejo de se batizar. Olha, espero ter ajudado você na sua caminhada. E peço a você mais uma vez, se você gostou deste conteúdo, eu peço que você compartilhe com o maior número de pessoas, para que elas também conheçam a importância do batismo. Se você tem o desejo de aprender um pouco mais sobre a caminhada com Cristo, eu vou deixar na descrição desse vídeo vários livros que eu indico para que você possa crescer cada vez mais no conhecimento da graça de Deus. E mais uma vez, se você não é inscrito nesse canal, peço a você que faça isso, para que você possa nos ajudar a levar a mensagem de Deus para o maior número de pessoas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.